Fala pessoal, beleza? Tá tudo certo, tá tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao IoTrue. O meu nome é Thiago Luz. Então, pessoal, o que a gente vai fazer nessa aula de hoje? Então, nessa aula aí, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, né? Na última aula aí, a gente persistiu um usuário no banco de dados e nessa aula a gente vai ver alguns padrões aí sobre um model, uma maneira melhor de a gente trabalhar com os nossos modelos e também a gente vai ver aqui o generic DAO, né, pessoal? Uma maneira, o padrãozinho DAO para o nosso projeto aqui, que é uma maneira de trabalhar com o banco de dados aí bem mais avançado, perfeito? Eu espero que vocês gostem, pessoal. Vamos começar o conteúdo agora. Então, perfeito, pessoal. Vamos fazer o seguinte, né, pessoal? A gente vai começar o conteúdo curtindo o vídeo, né, pessoal? Então, se tu ainda não curtiu, né, o vídeo ali, vai ali embaixo, pega o teu cafezinho agora, esvazia a cabeça, cara, porque agora realmente a gente vai entrar aqui num assunto um pouquinho mais delicado. Então, esvazia a cabeça, vai ali embaixo, já deixa o like ali. Se tu não é inscrito no canal, também te inscreve no canal. Pega o teu cafezito e vem comigo aqui agora, cara, que agora a coisa aqui vai ficar um pouco mais feia. Mas tudo tranquilo, pessoal, a gente vai seguir a didática que a gente sempre teve aqui no curso, tá? Então é o seguinte, vamos lá, bora lá. O usuário, né, pessoal? A gente tem um usuário aqui. Vamos dar uma olhada, vou abrir o nosso projeto loteria aqui e vamos dar uma olhada nesse cara aqui lá nos modelos, ó. Então eu vou vir aqui e vou dar uma olhada nesse cara aqui nos modelos, porque eu quero falar uma coisa pra vocês, quero tocar o dedo na ferida agora, quero falar aqui com vocês uma coisa. Olha só, o nosso usuário, ele tem ID, né? Ele tem um ID, ele tem um nome, ele tem um e-mail, senha. Pergunto pra vocês, todas as classes, os objetos que a gente vai persistir no banco de dados, eles não vão ter que ter ID? Aí vocês vão me responder, beleza, Thiago, eles vão ter que ter um ID. Outras coisas que poderiam também ter no nosso banco de dados, pessoal, pensando a nível de banco de dados. Poderia ter a data de criação do registro, né? Poderia também ter a data de atualização do registro. E essas, eu poderia também ter se o registro está ativo ou não. E essas coisas, pessoal, elas são de infraestrutura, né? A gente não quer estar toda hora, toda hora que eu criar um usuário, eu vou colocar aqui o ID, se ele está ativo, a data de criação, a data de atualização desse registro. Então a gente vai fazer o seguinte, pessoal. A gente vai dizer que os modelos do nosso sistema, todos vão ter essas propriedades. Então repara comigo, a gente precisaria criar uma classe aqui, modelo, perfeito? Vamos criar uma classe genérica modelo e vamos colocar tudo que a gente quer que tenha, né, nesses modelos do banco de dados aqui que a gente quer nessa classe modelo, tá? E como é que a gente vai fazer isso, tá? Então, pessoal, pra gente não perder muito tempo, né, eu marotamente, vocês sabem que eu gosto de vocês, rapaz, vocês sabem que vocês já estão aqui no aqui no S2, aqui, ó. Eu já deixei aí embaixo na descrição do vídeo, tá? Em área do curso, vocês vão baixar. Eu já baixei aqui o classes genéricas, tá? Eu já preparei um conjuntinho de classes aí. Vocês vão dar um botão direito nesse cara, vão extrair aqui. E ele extraiu aqui para classes genéricas. Eu já deixei duas classes genéricas aqui, uma model e uma DAO. Essa DAO a gente vai estar vendo depois. Essa model a gente vai importar para o nosso projeto, perfeito? Então eu vou pegar essa classezinha model aqui, pessoal, e vou fazer o seguinte, eu vou abrir o Eclipse, né? Vou pegar aqui e vou colocar esse cara assim, e vou arrastar esse modelzinho aqui, pessoal, ó, pro Kaelon VRaptor Model, aqui onde que eu coloquei. Copiar as files? Sim, quero copiar. E ele já colocou a classe modelzinha aqui para mim, tá, pessoal? Só pra gente dar uma olhada, né, passar rapidamente, o que que acontece? Essa classe model, ela é uma classe geral. Todos os nossos modelos, digamos, do banco de dados vão ter o quê? Vão ter um ID, vão ter uma data de criação, uma data de atualização, um ativo, um motivo de por que ele foi inativo, tá? E é basicamente isso aqui que vai ter a nossa classe, tá, pessoal? Perfeito? A gente não vai ver em detalhes essas anotações, o que essa classe faz. Por quê, pessoal? Porque esses detalhes de entrar mais profundo, tá, nessa classe model, a gente tem um curso lá na plataforma da IoTrue, que é o curso completo, onde a gente vai ver detalhe por detalhe, né? Já seria a próxima aula, a gente vai ver detalhe por detalhe desse modelo aqui, o que significa essas configurações, o que é esses columns, o que é esses pré-update. Isso aí vai estar disponível somente na versão do curso lá da IoTrue, onde a gente se aprofunda mais no conteúdo. Além de lá na versão que a gente tem lá na IoTrue, também já tem o certificado, né, pessoal, do curso, e tem outros exercícios, e tem um material mais completo para quem realmente quer aprender, né, o material aqui de programação, construir aplicações em Java de uma maneira mais intensa. Mas para nós aqui, né, pessoal, para nós seguir o curso, o que acontece?
que acontece? Nós vamos utilizar essa classe model para nós não perder muito tempo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, eu estou em usuário aqui, ele já importou a classe model para mim. Eu vou vir em usuário e vou fazer o seguinte, vou tirar o ID desse usuário, ó. Rapei fora, ó. Rapei. Tirei o ID. Vou vir aqui no getSetID e vou tirar esse getSetID também. Não quero esse getSetID. Por quê? Vou dar um Ctrl S. Ele vai me acusar um erro, ele vai dizer, Thiago, olha, a tua entidade não tem ID, né? Não tem um ID definido. Eu vou pegar esse usuário e vou estender, pessoal, vou fazer assim, ó, extends de model, para dizer, ó, esse usuário, ele é um modelo da minha aplicação, então eu vou estender de model. Para quem já viu orientação a objeto, né, pessoal, isso aqui é uma herança, né? A gente estende o usuário, a gente diz que o usuário é um model aí. Fazendo isso, pessoal, o usuário ele ganha todas as propriedades, ID, ativo, data de criação, data de atualização, tudo isso aí. E agora, pessoal, feito isso aqui, eu vou dar um Ctrl Shift O, só para ele corrigir a importação aqui, os importes, ó. Ctrl Shift O, vou dar um Ctrl S para salvar. E agora esse nosso usuário aí, ele vai ter muito mais coisas. Vamos dar uma olhada? Eu vou startar minha aplicaçãozinha aqui, vou dar um start nela aqui. E já vou acessar o banco de dados, né? Então vou entrar aqui em pgadmin. Admin 4, deixa ele estar startando ali, vou startar tudo junto, olha que beleza, tô gravando um vídeo aqui, vou startar o banco, vou startar o Eclipse, vai dar nada, que vai ser até uma fumaça aqui do computador, cara. Deixa ele processar ali, pô. Ele startou aqui, pessoal, então eu vou entrar enquanto ele vai startando o banco de dados, ele abriu na minha outra tela, eu vou jogar aqui pra nós ver, né, cara? Localhost 8080 /loteria /login, né? Vamos lá, vai lá, entra lá, filho. Enquanto o banco tá carregando, pode entrar, fica tranquilo. Vou vir aqui em cadastrar. O banco ainda tá ligando ali, né, pessoal? Vamos dar um tempo. Opa, agora o banco parece que entrou no jogo, ó. E aqui já vou digitar aqui. Vou digitar o meu nome. Vou digitar aqui meu sobrenome. Vou digitar aqui o meu e-mail, thiago@gmail.com. Vou digitar aqui minha senha, 123456. 123456 também. E vou clicar em cadastrar, né? Mas primeiro, pessoal, deixa eu só excluir aquele banco de dados, porque a gente já tem lá um... Opa, deixa eu... Ah, tá, minha senha. Feito. A minha senha... Opa, minha senha era Postgres, né? A gente salvou... Opa, sai, ai, tá complicado hoje. hoje tá complicado agora. Vou vir aqui em servers, pessoal. Vou abrir aqui, ó, loteria e vou tirar aquela tabela que a gente fez. Cadê essa... Sai, cara, não quero mais essa tabela. Eu quero que ele crie de novo a estrutura pra mim. Vamos lá, delete, yes, deleta. E agora, pessoal, nós vamos, ó, preencher os dados, cadastrar. Vamos ver? Clique em cadastrar, ele deu um internal server error. Vamos ver o que é isso aqui. Gramática SQL, não foi possível fazer. Por quê? Vamos dar uma olhada. Não foi possível executar, tá? Mas por que, filho? O PostgreSQL, a relação usuário não existe. Ah, tá, perfeito, pessoal, porque eu deletei enquanto ele estava iniciando, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou iniciar ele de novo. Para aqui para mim e inicia de novo. Porque daí sim, né, pessoal? Ele vai... Aí, ó. Deixa ele fazer a tabela usuário de novo lá para nós lá. Aí, vai lá, cara. Pode startar aí, fica tranquilo. Enquanto isso, né, pessoal, a gente pegou o nosso banco de dados, eu só excluí a tabela usuário. Para quê? Para que ele crie de novo, né, pessoal? Por quê? Porque agora nós colocamos o model, então tem que vir tudo aquilo que está no model, um ID, né, um created, um updated. Vamos ver se isso aí bombou, pessoal, vamos ver. A aplicação está ficando mais parruda aí, cada vez mais, ó. Vou voltar aqui. Vou voltar aqui em cadastrar, vou dar um F5 nesse cara aqui. Só para ele fazer um reload aqui desse cadastrar aqui, vai lá, cara. Vamos lá, é para hoje, Aí, Thiago, sobrenome Luz, thiago@gmail.com, 123456, 123456. Vou clicar aqui em cadastrar, pessoal, vamos ver? Cliquei em cadastrar e agora aqui no banco de dados, vamos dar uma olhada aqui nesse banco de dados, vou dar um refresco aqui nele, ó. Usuário, botão direito, view, né? Visualizar todas as linhas, vamos dar uma olhada ali. Olha lá, pessoal, então a gente já tem ali o nosso usuário, olha, e tem um ativo, ó, que ele tá true por padrão, ele tá ativo. Tem já uma data de atualização que já foi preenchida para nós. Tem um e-mail dele, tá, um nome, isso aqui a gente já tinha antes.
e tem uma data de criação também, que foi a data que o registro foi criado. Esse registro, pessoal, quando ele for atualizado no banco de dados, o próprio model lá no model, ele tem uma lógica que ele vai atualizar essa nossa data de updated, tá? E a de create ele sempre vai manter a data de criação. Com isso a gente não precisa estar se preocupando sempre em atualizar a data de criação, ele já vai fazer toda essa infra aqui para nós, beleza? Então essa classe aqui é uma classe que a gente pode estar usando aí nas nossas aplicações, pessoal. É uma classe bem útil e bem bacana. Por quê? Porque ela não polui. Olha, cara, que beleza isso aqui. Eu me emociono, cara. Eu vou falar para vocês que eu fico emocionado. Ele não polui a nossa classe usuário. Olha, ele não polui a nossa classe usuário e ele traz toda a infra para nós ali com ID, com ativo. Perfeito, pessoal? Trouxe esse materialzinho, essa classe aí para vocês. Quer ver essa classe com mais detalhe? A gente vai ter aqui o link embaixo do curso completo, com certificado também e verificando ponto a ponto essa classe aqui para ver como é que ele faz isso, tá, pessoal? Mas para nós que estamos usando aqui no curso, para nós que estamos aqui no curso, para isso aqui para nós aqui basta, tá, pessoal? Para nós seguir. Então tá perfeito, pessoal. Então a gente estendendo de modo, a gente ganha tudo isso, mas que beleza, hein, Thiago? Agora, pessoal, eu queria atacar um outro problema com vocês, que é o seguinte. Quero conversar, quero ser franco com vocês e abrir o jogo. É o seguinte, olha só. Estou aqui no login, no dashboard controller, onde a gente tem esse salva usuário aqui, né, pessoal? E a gente tá persistindo ele hoje com o Entity Manager direto, tá? Geralmente, quando a gente persiste as nossas classes, vamos falar um pouquinho agora sobre padrão, tá? Vamos falar um pouco sobre padrões de projeto aí. Então vamos conversar um pouquinho sobre padrões de projeto, tá, pessoal? Então, esse projeto que a gente está trabalhando ali no Java Web, ele tá num padrão MVC, Model, View e Controller. Como é que funciona esse padrão MVC e como é que a gente encontra ele ali no nosso projeto? Bom, pessoal, ó, o usuário, né, ele vai interagir, né, com uma tela, né, com uma interface, ele vai fazer para o nosso sistema assim, ó, eu quero acessar /loteria/login, tá? Que é o que acontece ali quando ele vai acessar. Um controlador de login pega e diz assim, ó, pega a view de login, que é aquilo ali que a gente já fez, e devolve para esse cara lá. Perfeito. Até aí tranquilo? Tranquilo. Quando a gente acessa só a tela de login, o controller pega, chama a view, devolve a view para o usuário e tá tudo tranquilo, tá tudo certo, tá tudo sereno. Agora, o que acontece? Quando a gente está salvando um usuário no banco de dados, pessoal, quando a gente salva um usuário no banco de dados, a gente tem um modelo, né? A gente tem esse objeto usuário, tá? E hoje a gente está utilizando o Entity Manager para salvar esse cara. O interessante, pessoal, num padrão MVC e que utiliza o DAO é o seguinte, a gente tem classes DAOs que vão fazer a persistência desses objetos nos bancos, no banco de dados. Por quê? Porque isso é um padrão, pessoal. O pessoal que desenvolve, todos utilizam esse padrãozinho. Tu vai chegar no projeto e vai falar, esse aqui é o DAO. Beleza, eu sei que isso aqui é para persistir no banco de dados. E como é que a gente usa esse padrãozinho DAO? Você pode ver que esse padrãozinho DAO, ele tá entre o nosso model, né? Ele pega os nossos objetos e ele persiste esses nossos objetos no banco de dados e também ele faz o caminho inverso, né? Ele transforma essas nossas tabelas no banco de dados em objetos para nós, tá? Esse é o padrãozinho DAO. E como é que a gente pode encaixar esse padrãozinho DAO no sistema? Thiago, mas agora Thiago, tava tão legal, tava tão no prático, agora ficou difícil, Thiago. Agora tu começou com esses padrões aí, tá muito esquisito. Cara, os padrões eles vêm para facilitar a vida. Vou te mostrar como. Olha só. Eu quero salvar um usuário no banco de dados. Tá perfeito? Quero salvar um usuário no banco de dados. Como é que eu salvo um usuário no banco de dados? Se eu tô utilizando o padrão DAO, eu sei que é o nome do meu model DAO. Tipo assim, ó, usuário DAO ponto insert, né? Insere um usuário. Lê essa linha de cima, pessoal. Essa linha a gente está utilizando o padrão DAO. O usuário DAO, eu preciso salvar um usuário no banco de dados. O usuário DAO, insere para mim o usuário. Eu preciso buscar um usuário no banco de dados. Eu sei que eu vou chamar o usuário DAO. O usuário DAO, select por ID para mim. O ID 1. O que ele vai retornar aqui para mim? Um usuário, porque é o usuário DAO que eu estou utilizando. O usuário DAO vai ser o cara que vai buscar os usuários e vai salvar os usuários do banco de dados. Thiago, mas se eu tiver um produto DAO. Se eu tiver uma casa DAO. Entendeu? É um padrãozinho onde é o nome da classe, o nome do nosso modelo DAO, eu consigo fazer todas as interações com o banco de dados. Vê se não é muito mais simples, pessoal, do que a gente está trabalhando com esse cara aqui, ó. Tipo, esse aqui persiste.
O que persiste, né? Qual é que é os outros métodos que tem? É muito mais fácil a gente estar trabalhando com o padrãozinho DAO e é um padrão muito utilizado do mercado, perfeito? Então nós vamos fazer esse padrão DAO no nosso sistema. E para fazer esse padrãozinho DAO, pessoal, o que eu já deixei para vocês? Eu sou, cara, olha, eu gosto, vou ser sincero, vocês estão aí no canal, vocês estão me acompanhando, vocês já se inscreveram no canal, pessoal, vocês também curtiram o vídeo, eu sou bruxo de vocês, olha, eu trouxe aí pra vocês o seguinte, mais uma classe que é um DAO genérico, tá? E esse DAO genérico vai servir pra gente criar esse nosso usuário DAO. Qual é que é o objetivo que a gente quer chegar aqui? A gente quer fazer assim, ó, eu vou mostrar pra vocês, eu quero fazer assim, ó. Eu quero chamar um usuário DAO aqui, usuário DAO, e dizer para ele, insere para mim um usuário. E matou-se a charada. Quando eu quiser buscar um usuário, eu quero pegar esse usuário DAO aqui e chamar ele assim, ó. Seleciona para mim por ID do banco de dados o 1, né? E ele vai trazer esse usuário 1 do banco de dados para mim. É assim que eu quero usar. E nós vamos chegar nesse objetivo aqui agora, cara. Agora. Não perder tempo. Vou comentar isso aqui, que isso aqui é o que a gente quer usar, ó. Tá? Esse aqui é o que a gente quer usar. E vamos fazer isso aí. Já deixei para vocês aqui esse DAO, pessoal. Então a gente vai fazer o seguinte. Para colocar esse DAO no nosso projeto, a gente vai criar mais um pacote, né? Vamos criar um pacotezinho aqui. Vou dar um botão direito nesse cara. New. Package. Vamos criar aqui o pacote, nós temos um pacote moda, eu vou criar um pacote DAO. Tudo minúsculo, do jeito que eu criei assim, usa sempre os padrões aqui comigo, coloca ele em minúsculozinho também, desse jeito aqui, bonito, para não ter problema na hora de importar esse cara para cá. Vou pegar esse DAO, vou segurar, clicar e arrastar para cá. Quer copiar os files? Eu quero copiar. Isso aí, o Eclipse, pô, o Eclipse entende, cara. Vou vir aqui, temos o DAO aqui, pessoal, ó. Temos o DAO aqui, e esse DAO aqui, pessoal, a gente não vai ver ele com detalhes, a gente vai ver esse DAO aqui com detalhes só na versão completa aí do curso, porque senão a gente perderia até muito tempo verificando esse cara aqui. Se tu quer uma experiência de aprendizagem um pouquinho mais profunda, entender como é que funciona esse DAO aqui, esse generic DAO, vai ter um linkzinho aqui abaixo, onde vai ter o curso completo, lá também tem o certificado do curso. Para nós aqui a gente vai ver como é que a gente usa esse DAO genérico que a gente tem aqui, perfeito? Então assim, pessoal, eu vou vir aqui nessa classe DAO, vou dar um botão direito nesse cara aqui, vou dar um new, vou criar uma classe, e essa classe ela vai se chamar usuário DAO, que é o quê? É uma classe que vai saber salvar o meu usuário no banco de dados. Então, usuário DAO, finish. Então temos o usuário DAO. E a primeira coisa que eu vou dizer aqui, ó, é que extends, o meu usuário DAO extends do DAO genérico, tá? Ele vai estender do DAO genérico. E aí quando eu estendi do DAO genérico, eu dei um Ctrl espaço. Repara, ó, não fiz mágica. Eu dei um Ctrl espaço e ele disse pra mim, Thiago, cara, tu tem que passar um model. Esse DAO ele vai salvar algum modelo, né? Vai salvar algum modelo aqui. Qual modelo que ele vai salvar? E eu vou dizer pra ele aqui marotamente, ô cara, esse DAO aqui é pra salvar um usuário. Olha bem, esse DAO é para salvar um usuário. Então, vou dar um Ctrl espaço nesse cara. Vou selecionar aqui. É esse model aqui? É. Feito? Ó, então esse DAO agora vai estar configurado. Esse usuário DAO está configurado para salvar um DAO de usuário aí. Isso aqui é bem interessante, pessoal. Isso aqui é generics, tá? Para quem adotar ali a versão completa aí desse curso, aí vai estar vendo como fazer esses generics aqui, como é que essa classe funciona por debaixo dos panos, tá? Mas enfim... Esse DAO aqui, ele vai salvar um usuário no banco de dados. Eu vou vir aqui e vou dizer para ele, ele diz para mim assim, ô Thiagão, tu precisa adicionar um construtor. Então eu vou fazer o que ele manda, vou adicionar esse construtor aqui. Vamos ver. Ele adicionou, criou um construtor aqui muito louco aqui para nós, pessoal, ó. Muito louco, de selvagem. E nós vamos vir nesse construtor e fazer o seguinte, nós vamos tirar esse class usuário, esse cara aqui nós vamos tirar. Olha, tirar esse cara daqui e vamos deixar só o Entity Manager. Ah, Thiago, o que é esse Entity Manager? Esse Entity Manager, lembra lá, é o que a gente usou. Olha lá, ó. É o que a gente usou para persistir o nosso usuário. Ele também precisa. O nosso usuário DAO para persistir um usuário também precisa do Entity Manager. Ele vai usar internamente aquele Entity Manager ali para nós, perfeito? E aqui nesse persistem.class, o que a gente precisa passar? A gente precisa passar a classe que a gente quer persistir. Então, de novo, a gente vai passar assim, ó. Eu quero persistir a classe usuário, não usuário DAO, usuário, Ctrl espaço, model, perfeito? Ponto class. Eu tenho que passar essa configuração aqui, tá? Para esse cara aqui, para ele saber, olha, Thiago, essa configuração aqui eu tô dizendo assim, ó, pega um Entity Manager, tá? Pega um Entity Manager e tu vai persistir um usuário. Com essa configuração aqui, pessoal,
com essa configuração aqui, esse nosso DAO genérico vai saber se virar para persistir um usuário, buscar um usuário, deletar um usuário, tá? Do banco de dados aí. Muito legal, pessoal, muito bacana, só que tem alguns problemas aí. Eu vou perguntar para vocês o seguinte, como esse curso aqui, pessoal, eu quero trabalhar com vocês formas avançadas de a gente criar aplicações web, cara. Eu não quero esconder nada de vocês. Então é o seguinte, olha só. Esse Entity Manager aqui, como é que a gente busca ele no controller? Olha, ele tá aqui, mas ó, repara aqui comigo, ele vem injetado. Ele vem injetado, esse Entity Manager, perfeito? Então, nesse classe usuário DAO, esse Entity Manager, a gente não quer estar passando o Entity Manager. A gente quer chamar o usuário DAO, cara, e ele que se vire para ele saber como é que ele vai salvar um usuário. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em cima e vou dizer assim, ó, esse Entity Manager, faz um favor para mim, eu quero que ele seja inject. Injeta ele. Como tu vai injetar? Te vira. Eu só quero que esse Entity Manager seja injetado para mim. Não quero estar passando ele. E aqui por padrão, pessoal, só por padrão a gente tem que fazer o seguinte, tá? A gente tem que vir aqui e criar um construtor para esse cara. Eu vou vir aqui, ó, usuário DAO. E eu tenho que criar um construtor vazio para esse cara. Por quê? Porque o CDI, ele vai injetar para nós esse usuário DAO. Ele vai injetar esse usuário DAO aqui para nós. Então a gente precisa, esse aqui é a documentação do framework que a gente está usando, do CDI. A gente precisa de um construtor vazio, tá? Como a gente não vai usar esse construtor vazio, esse cara aqui eu vou ter que dizer, nesse construtor aqui eu vou ter que fazer só uma burocracia, eu vou ter que chamar aqui um this e passar um null. Tá? Fazer esse cara aqui, ó. Chamar um this e passar um nulo aqui. Porque daí nesse construtor aqui eu tô chamando esse construtor aqui passando nulo, perfeito? E aqui em cima, pessoal, só tem que colocar aqui, ó, como a gente não vai usar esse construtor. Esse construtor aqui é só pro framework de CDI. Eu vou vir aqui, vou botar assim, ó, um arroba deprecated, ó. Deprecate, contra o espaço, deprecated. Aí ele vai fazer um risquinho. Quer dizer assim pro programador. Esse construtor aqui não usa, tá? Ele é só pro framework. Perfeito, pessoal? Esse quer dizer esse nosso deprecated aqui. Dei um Ctrl S para salvar, tá pronto. Tá pronto, pessoal, tá pronto. Só que é o seguinte, onde é que a gente vai usar esse nosso usuário DAO? Tá? Repara bem na sintaxe aqui, dá uma olhadinha, é bem assim que ele é feito. Onde é que a gente vai usar esse nosso usuário DAO? A gente vai usar aqui, ó. Aqui na hora de salvar, a gente quer usar um usuário DAO aqui. Só que tem o seguinte, esse usuário DAO, a gente precisa dizer, tá? O contexto desse cara. Ai, Thiago, tá muito difícil. Eu preciso dizer assim, ó, eu vou usar ele aqui no salva, tá? Quantos usuários DAO eu quero disponibilizar para esse meu controlador aqui? Eu quero um por requisição. Vê se não faz sentido. Quando o usuário fizer uma requisição, eu crio ali um usuário DAO, vou lá, busco, quando parou a requisição, eu tiro esse meu usuário DAO. Então eu vou dizer que eu quero injetar esse usuário DAO por requisição. Então eu vou dar um arroba aqui em cima e vou dizer assim, ó, request scoped. Escopo de requisição. A cada nova requisição, eu vou criar um novo usuário DAO para mim conseguir utilizar aqui no meu controller. Pessoal, isso aqui é uma burocracia, tá, pessoal? Uma certa burocracia. Eu também não decorei, eu vou contar para vocês, eu também não decorei. Eu também sei o que cada um desses caras faz, mas isso aqui não precisa decorar, pessoal. Tendo essa classe aqui como exemplo, as outras vocês vão conseguir fazer bem feitinhas, tá? Então aqui, pessoal, vou voltar agora pro dashboard controller. Levou um certo tempo aqui pra gente fazer essa estrutura, é uma estrutura avançada, tá? E eu vou voltar para o dashboard e agora eu quero mostrar para vocês a maravilha que é usar esse usuário DAO aqui. Olha só. Eu preciso salvar um usuário no banco de dados. Imagina que eu não tenho mais isso aqui, ó, esse persist. Eu nem sei como é que é esse persist. Eu preciso salvar um usuário no banco de dados agora. Como é que eu faço? Eu venho aqui, ó, e digo que eu quero injetado. Injeta para mim um usuário DAO, faz favor aí. Então eu vou dar um Ctrl espaço, injeta para mim um usuário DAO. E isso aqui eu vou chamar de usuário DAO. Ponto e vírgula. Injeta para mim um usuário DAO e eu vou chamar nessa variável usuário DAO. Vou pegar essa variável usuário DAO aqui, ó, e agora eu consigo, ó. Eu preciso salvar esse usuário no banco. O que eu vou fazer? Eu vou chamar o usuário DAO. Opa, usuário DAO. Olha só que maravilha, pessoal. E vou dar um ponto. O que esse usuário DAO tem? Esse usuário DAO tem um insert, ele tem um insert or update, ele tem um delete, ele tem um select por ID, ele tem um select por ID ativo, ele tem... O que mais? Vamos ver. É isso aí, pessoal. Ele tem todos os métodos de CRUD básicos para a gente trabalhar com o usuário aí. Então, o que eu quero? Eu quero inserir. Então, insert.
insere para mim um usuário. E até consigo fazer melhor, pessoal. Assim, ó, esse usuário eu vou pedir o seguinte, eu vou querer que ele dê um insert or update, né? Eu vou pedir que esse usuário, ele ou insira ou atualize ele, né? E aí ele vai se virar para dar um insert or update desse usuário. Ctrl espaço, pessoal, ó. Tá salvo. É assim que a gente utiliza o padrãozinho DAO. Isso aqui é muito sofisticado, pessoal. A gente criou a classe usuário DAO aqui, injetou ela aqui em cima, ó, né? E a gente consegue usar um insert or update do usuário aqui. Sempre quando a gente quiser salvar um usuário no banco de dados agora, a gente pode pedir para nossa classe, ó, injeta para mim o usuário DAO. Não preciso nem estar lidando com o Entity Manager. Injeta para mim o usuário DAO. E aí eu chamo ele e insere esse registro para mim. Busca esse registro para mim. Fica muito mais alto nível de a gente trabalhar. Perfeito. Vamos ver se isso aqui funciona, né? Eu tô falando aqui, mas vamos ver se isso aqui funciona. Então eu vou dar um botão direito que vou dar um start. Só que antes de dar um start eu vou excluir o banco de dados, lembra lá, né? Só para não ficar vestígios lá, eu vou vir aqui nesse meu banco de dados, vou excluir esse cara aqui, delete drop. E agora eu vou ligar minha aplicação para ver se está tudo funcionando. Então, isso aqui é uma maneira bem moderna de a gente estar trabalhando com o banco de dados. A gente usa esse método aí em aplicações reais, perfeito? Bom, pessoal, voltou, ele startou aqui, ó. Quando ele startou, vou lá, vamos ver se isso aqui deu certo. O que a gente fez? Então, eu vou vir aqui em barra loteria, né? Barra login, vamos lá, vamos ver. Ver se aqui deu certo, né? Vamos ver se valeu a pena esse nosso trabalho que a gente fez aqui. Vou rolar para baixo, vou clicar aqui em cadastrar, vou colocar meu nome, Thiago, sobrenome Luz, perfeito. Então aqui, Thiago, gmail.com, 123456, 123456. Feito isso aqui, vou clicar aqui em cadastrar. E olha lá, pessoal, ó, ele salvou o usuário lá no banco de dados para nós. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tables, não refresca aí, cara, refresca. Botão direito nesse cara aqui, visualizar todos os dados, todas as linhas. Olha lá, o nosso usuário tá aqui. E agora a gente ganhou não só o método de salvar o usuário, vamos voltar lá para o nosso código-fonte. A gente pode aqui agora, através do usuário DAO, deletar esse usuário, a gente pode atualizar esse usuário com o update, a gente pode buscar o usuário por ID, olha ali, ó, seleciona por ID para nós. Então a gente tem todos os métodos básicos através desse usuário DAO, que também é injetado. A gente não precisa passar uma connection. Passa uma conexão. Não. Perfeito? Isso aqui é uma maneira muito sofisticada de a gente trabalhar com o banco de dados aí, pessoal. Esse é o Generic DAO, perfeito? O que a gente vai fazer agora? Então agora, pessoal, a gente vai concluir essa aula aí. Na versão completa que a gente tem desse curso, as duas próximas aulas aqui, elas vão ser a aula de visualizar aí a próxima aula, as duas próximas aulas, na verdade, né, na plataforma vão ser de ver passo a passo como é que funciona esse model que a gente importou aqui e ver passo a passo como é que funciona esse DAO que a gente importou aqui, tá? A gente vai mergulhar um pouquinho mais a fundo, tá? Nisso aí. Então, para essa aula aí, pessoal, se tu tá no YouTube, tá vendo essa aula aqui gratuita, tu vai ver que vai ter um pulo, né? Vai ter um pulo de 2 aulas aí, mas pode estar seguindo também normalmente, tá? Se tu quiser uma experiência, né, de aprendizagem um pouquinho mais completa e ver como é que funciona esses caras aqui por debaixo dos panos, eu vou pedir para ti, cara, acessa o link ali, adquire o curso completo que vale super a pena. Nunca é demais a gente estar investindo em nós mesmos aí. Pessoal, um forte abraço para vocês, tá, pessoal? É com carinho mesmo que a gente traz esse material aqui. Foram muitos anos aí que a gente... foram muitos anos a gente pesquisando Java, tá? Para trazer esse material aqui, assim, limpo, pessoal, e dessa forma, alto nível aqui para vocês criarem os projetos de vocês. Espero que vocês tenham gostado do material e vejo vocês no próximo vídeo, viu? Um abraço e até o próximo vídeo.